noite, a paz. Estamos no terceiro dia do clamor e agora é a hora da pregação. Nós vamos falar sobre fé e coragem hoje, a nossa pauta, o nosso tema. E de manhã, nossa, foi uma presença tão boa, tão gostosa. Quem que tava aí de manhã? Boa noite, meninas, tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus por esse tempo, né? Tô passando creminho aqui na mão. Glória a Deus por esse tempo. Gente, o que foi hoje de manhã? Quem que tava hoje de manhã? Quem que viu? Nossa, meu Deus, que glória. A Lu tá falando que viu, Lucimara. Nossa, gente, olha, o Senhor me pegou. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bênção, a paz. A Cris falou. Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo o som aí no fundo? É o louvor que tem me marcado nessa época. Eu resolvi ficar com vocês com esse louvor no fundo. Glória a Deus, né? Muitas meninas estavam de manhã aqui, muitas mulheres. Glória a Deus. Foi incrível, Elaine. Foi incrível. Glória a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos lá, então. Bom, não preciso falar que eu vou acabar antes de 1 hora, né? Pra não cortar a live no meio. Jesus do céu, até isso, até o tempo a gente tem que se preocupar, né? Mas glória a Deus. A Cris falando até agora, eu estou na unção. Que bênção, gente. Olha, eu confesso que eu só queria ficar aqui, assim, sabe? Na presença. Mas eu tinha que trabalhar. Ai, gente, glória a Deus. Vai ter um dia que não vai precisar parar, né? Então, vamos lá? Bom, quem que tá ouvindo o louvor? Abra os olhos do meu coração. Eu gosto dessa versão em inglês. Gosto. Nossa, sinto tanta presença de Deus. Hoje a gente vai falar sobre fé e coragem. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó 3:25, amém? Amém, em nome de Jesus, Ana, mesmo com febre. Gente, persevera. Eu nem falei com vocês ontem, mas desde ontem, hoje melhorou, mas ontem eu tava com tanta dor que eu não conseguia virar, assim, ó, não conseguia, uma dor, assim, achei que fosse o rim até. Essa noite foi uma noite muito agitada também. Mas nós somos vencedoras, né? Por aquele que nos amou, amém? Gente, tem 67 pessoas na live. O que tá acontecendo? O Instagram não tá mostrando a live para todo mundo, tá? Então a gente, né, espera que, oramos para que essas pessoas consigam entrar, porque às vezes elas clicam e elas não conseguem entrar, tem relatos. Mas eu conto com você para, ó, clica nesse aviãozinho e convida as pessoas que você gosta para estar aqui com a gente, amém? Então, vamos começar. Abra sua Bíblia em João 3:25, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Desânimo não tem nada a ver com Jesus, hein, gente? Vamos nos posicionar. Isso sim tem a ver com Deus, tá? Desânimo, a Bíblia fala, né? Caído, mas não desanimados, não prostrados, mas não desamparados, né? Então, a gente tem que realmente tomar posse do que a Bíblia fala, porque senão a gente toma uma surra na área financeira, tá? Então, vamos lá. Em Jó 3:25 fala assim, eu tenho uma versão que eu gosto muito, é da Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tá? Ela fala assim, aquilo que eu temia foi o que me aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Em uma outra versão que eu li, falava assim, eu não tenho paz e nem sossego, só ansiedade. Olha isso. Ansiedade. Agora, na Bíblia normal que eu tenho, em Jó 3:25 fala assim, o que eu sempre temi veio sobre mim, o tanto que receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, nem descanso, só aflição.
Por que eu peguei essas 3 versões para passar para vocês? Ao meu ver, a versão da linguagem de hoje ela é mais clara, ela é mais fácil da gente entender. Que fala, vou repetir de novo para vocês terem clareza disso, tá? Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Por que eu tô dizendo isso para vocês? O que mais me dava medo me atingiu. Existem muitas pessoas que acham que Jó não teve pecado, não teve brecha. Jó, uma vez eu postei um post aqui no Instagram e as pessoas, elas falavam assim, deixa eu baixar que tá um pouco alto. Algumas pessoas, né, vieram falando assim, mas Jó não deu brecha, não sei o que. Gente, Jó era um homem, como nós somos homens. O único que não veio, aliás, que veio na terra e não pecou foi Jesus. O resto veio e pecou, entendeu? Então a gente precisa ser conscientes da palavra, a gente precisa olhar para a palavra com razão. Nós estamos no 3º dia, somos filhas mais maduras, amém? Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Jó sentia medo, e medo é uma legalidade. A ansiedade, gente, ela é um espírito maligno, né? Ela é emocional, mas ela também como que eu posso dizer isso para vocês? Posso dar feijoada? Posso dar? Coloca aqui para mim. Quando você sente medo, medo natural é uma coisa, agora é uma ansiedade, um temor daquilo que você sempre teve, você precisa repreender, amém? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas medo é sim um tipo de espírito maligno. E quando a gente se curva pro medo, nós estamos dando as costas pro Senhor. Por isso que a palavra fala que sem fé ninguém pode ver a Deus. É impossível agradar a Deus. Amém? Então, quando Jó fala assim, o que eu temia me veio, ele era perturbado. Ele tinha essa perturbação, não é que ele era perturbado, ele tinha essa ansiedade, esse temor, essa aflição. O espírito dele era agitado por conta do que ele sentia. E por conta desse sentimento, Satanás entra nessa brecha e fala, Deus, olha lá, ó, seu filho. E aí, por isso, né, que tudo acontece. Porque, gente, o diabo ele é legalista. A palavra fala, quer ver? Em Provérbios 26, fala assim, não existe, Provérbios 26, 2, não existe maldição sem causa. O que esse versículo quer nos dizer? As coisas não acontecem com a gente, assim, do nada, a maioria delas, né? Elas têm ali uma raiz, tá? Então, a gente precisa sempre olhar agora pro medo com, tipo, epa, vamos acender o sinal de alerta, porque eu não tenho medo, eu temo o Senhor. Mas eu não tenho medo porque o Senhor não me fez para sentir medo. A Bíblia fala que o amor perfeito lança fora todo medo. Não é isso que a Bíblia fala? O amor perfeito lança fora todo medo. Então, Jó, ele era um homem muito bem sucedido, ele era muito rico, ele era muito abençoado, ele tinha uma família bonita, mas ele sentiu esse sentimento e, infelizmente, ele deu essa legalidade. Ter fé implica numa atitude contrária à dúvida, porque ela está intimamente ligada à confiança. É impossível a gente acreditar em alguém que a gente não confia, não tem uma palavra para nós. Agora eu quero que vocês, enquanto a gente for avançando, se aprofundando, tá, nessa escada, eu quero que vocês vão construindo na cabeça de vocês a pessoa de Deus. Por quê? Deus, ele tem sentimentos, amém? Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, então Deus é uma pessoa. Né? Uma pessoa, claro, é santo, é digno, é todo poderoso, mas eu quero que você se relacione com o Pai que você tem de uma forma íntima e sincera. Vocês conseguem fazer isso? De uma forma íntima e sincera, de verdade. Quando você sente medo e você persevera nesse medo, é como se você falasse assim, Deus, tudo que você me fez até hoje e tudo que você me deixou viver até hoje, de nada vale, porque eu não acredito mais no que você me fala. Olha como isso é pesado.
para a pessoa de Deus. Por isso que quem não tem assim uma fé prática desagrada a Deus. A gente vai chegar no ponto de a fé, como que você vai ter uma fé prática hoje, tá? Então, gente, Jó, ele andava em retidão ao Senhor, mas ele deu essa legalidade. E agora eu quero perguntar para você, mana, eu quero perguntar para você que é filha de Deus, você que já sabe, você já se arrependeu. Ontem você viu como é importante, né, se arrepender, avançar. Ontem, antes de ontem, você obedecer a palavra, ter essa convicção de filha. Quanto de legalidade você tem dado para o inimigo se meter na sua vida financeira? Quanto de legalidade você tem dado? Quanto de autonomia, quanto da sua chave financeira que você tem na sua mão, você tem falado, ó, inimigo, pode entrar. Quanto? Por conta do medo. Ó, eu não tô nem falando das outras coisas, tá? Eu tô falando do medo, amém? Quanto disso, mana? Quanto de autonomia você tem dado pro teu inimigo operar na sua vida? A fé é o contrário ao medo, porque o amor perfeito lança fora o medo. Não é isso? Sentir medo é uma das piores coisas que a gente tem de sentir na vida. Gente, eu detesto sentir medo, seja de uma barata. Eu tenho medo de barata, não tenho medo de cobra, não tenho medo de rato, não tenho medo de escorpião, mas eu tenho medo de barata. Eu detesto sentir medo, mesmo que se for de uma barata. Gente, tá travando? Todo mundo tá conseguindo entender? Tem muita gente falando que tá travando, né? Vamos, Senhor, põe a sua mão em nome de Jesus. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Para de dar munição pro exército oposto, amém? Amém? É como se o bom... Ó, Deus, ele fala muito na palavra que a gente não precisa temer, não é isso? Eu nunca contei, mas tem pregadores que falam que existem na Bíblia 365 não temas. É como se Deus falasse assim pra você logo que você acorda. Deixa eu arrumar aqui. É como se Deus falasse assim pra você logo que você acorda. Ei, não sinta medo, eu tô com você. Imagina que todo dia, teve uma mana que falou que às manhãs ela costuma se sentir aflita. Imagina que Deus chega pra ela assim que ela abre o olho e ele fala pra ela, não fica com medo, eu tô aqui. Imagina, gente. Imagina. É assim. Ó, é 366 vezes. Ainda sobra uma, né? É a Debbie que tá falando. Ainda sobra uma. Porque Deus, ele é presente na nossa vida. Amém? E por que é tão perigoso sentir medo? Agora a gente vai entrar nesse campo de conhecer o porquê que a gente não pode sentir. Ter medo é natural. Medos naturais são mecanismos de defesas, mas medo que te paralisa, não. Então, por que é tão perigoso a gente sentir isso na nossa alma? Vamos lá? Ó, em Provérbios 23, 7, fala assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tá em Provérbios 23, versículo 7. Amém? Ah, as meninas estão falando, é do ano bissexto. Como Deus é detalhista, né? Jesus! Ele deixou 366 para quando tiver o ano bissexto a gente não precisar temer aquele dia. Deus é onisciente, né, gente? Olha, eu sou apaixonada mesmo pelo nosso Pai, viu? E aí, gente, você pensa, né? O que a palavra fala? Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, se você sente, se você pensa, você sente. Se você sente, você age. E aí você colhe resultados. Olha como o medo, ele tem o poder de te paralisar. Porque toda vez que você sente medo, você tem atitudes que vão te puxar para trás. Você tem atitude que vai, te congelar, que vai te trazer para um reino de gelo.
sendo que o reino do Senhor é um reino sempre eterno, é um reino que não derrete, é um reino que, sabe, que pulsa a vida, que te impulsiona para frente. Então, quando você sente medo, você acaba declarando isso nas suas atitudes. E lembra que as nossas atitudes gritam mais alto que a nossa voz? Não adianta a gente falar que a gente tem fé e as nossas atitudes ser contrárias à fé que a gente proclama. A gente precisa ter um evangelho prático na nossa vida. O amor de Cristo é prático. Não adianta a gente falar que serve a Deus e ter uma vida totalmente diferente da que Ele fala pra gente ter. A gente precisa ter esse Cristo prático na nossa vida, esse Cristo de verdade, esse Cristo real, ressurreto. Então, a palavra do Senhor, ela não pode ser negada. Toda vez que a gente se curva ao medo, a gente deixa de acreditar em Deus. Mas toda vez que a gente avança em coragem, avança em fé, a gente declara a palavra de Deus através da nossa atitude. Porque é o Deus que nos respalda que tem mandado a gente avançar. E o que a gente faz? E a coragem? Onde que ela fica diante disso? Onde que a coragem fica? Né? Tá, eu já entendi que eu não posso ter medo, mas como que eu faço para ter coragem? Para ter coragem é preciso confiar, acreditar. Acreditar naquilo que Deus fala para você acreditar. A Bíblia fala assim, né? Tem um trecho que fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é isso que a Bíblia fala? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quanto o Espírito Santo tem trazido à sua memória aquilo que pode te dar esperança? Não é o que você vive, não é o que você vê no jornal, na TV, na política, aí na rua, não é. É o que a Bíblia fala para você. O quanto de conteúdo o Espírito Santo tem para trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Não vou nem falar em novela, vou falar, o Espírito Santo tá mandando. Gente, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar home em casa, o que acontecia? Eu era viciada em novela, tá? Toda a minha casa era viciada em novela. A minha mãe, eu digo, né, de quando a gente era solteira. Quando eu era solteira, eu casei e eu queria voltar da igreja para assistir o Clone. Era assim que funcionava. E aí, quando o pastor Joel, ele começou a pregar na igreja há anos atrás, logo que eu casei, acho que 11 anos, fez 11 anos agora, ele falava assim, que a novela não era bom a gente assistir, que era um portal que a gente abria na nossa casa e entrava brecha e tal. Gente, quando eu entendi que não era mais pra mim assistir novela, eu fiquei com medo, porque eu achava que a minha vida ia ficar vazia, que era a novela que me preenchia. Olha isso, a nossa mente, ela tá se alimentando de quê? De quê? Que tipo de alimento que você tem dado para sua mente? Que tipo de força você tem dado para o Espírito Santo trazer à memória aquilo que pode te dar esperança? Eu posso falar uma coisa para você? Meu pastor também falava isso. Existem dois cachorros, né? Dentro de você, dois espíritos. A carne e o espírito, né? A alma e o espírito. Qual desses você tem alimentado mais? É o espírito ou é a carne, é a alma? Cuidado, amém? Cuidado. Existem o cachorro preto e o branco. O que tiver mais forte vai vencer a briga. Entende? Para ter coragem é preciso praticar. Agora, estão preparadas? Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia em Números 13. A gente vai ler junto, tá? Eu também não suporto mais novela hoje em dia, gente. Uma vez livre, olha, tem que vigiar para não cair de novo, né? Porque se eu descer, ligar numa novela... Na minha casa, gente, não tem nem TV aberta mais, tá? Não tem. Não tem nem TV a cabo. A gente assiste coisas muito seletivas mesmo, até porque nem dá tempo. Então, vamos lá? Números 13, 27, tá? Fala assim: relataram a Moisés, a gente vai ler, eu vou explicando para vocês entenderem como o medo toma proporções terríveis, tá? Amém? Vocês estão comigo?
Vamos lá então, tá? Coloca aqui no chat pra mim que vocês estão muito quietas hoje. O que tá acontecendo? Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Números 13, 27. Fala assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Aqui eles confirmam a promessa, certo? Porque lá atrás o Senhor fala: eis que vou te dar uma terra que mana leite e mel. Então aqui eles vão, espiam a terra e confirmam aquilo. Eles confirmam que a terra é a promessa mesmo que Deus deu, que existe. No 28 fala assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Gente, eles viram a terra prometida, que manava leite e mel, mas eles focaram no desafio. Ao invés deles focarem na promessa de Deus, eles focaram na dificuldade. No 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb se levanta e cala a boca do medo. Vocês percebem? Ele se levanta em força e fala: todo mundo quieto? Certamente a gente vai lá e vai possuir a terra, porque foi o Senhor que nos prometeu. A gente chegou até aqui, poxa. Não é isso, gente? Mas, no 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Por que eles estão falando isso, manas? Porque eles estão olhando para a força do próprio braço. Você vai na força do seu próprio braço? Você não vai conseguir. Mas e se você for na força do Espírito Santo, no braço forte do Senhor? Você consegue, não consegue? Porque se Ele que prometeu, você chegou até aqui. Você viu a promessa, você viu que tem, sabe, que dá para entrar, que você viu que existe possibilidade. Quantas de vocês estão padecendo na vida financeira e achava que não tinha uma direção? Oravam a Deus. Quantas me falou que esse tempo nosso foi uma resposta de oração? Pessoas que estavam sem dormir, com medo, tomando remédio. Vocês viram que tem um clarão se abrindo. Não foque na força do seu braço, amém? Não foque na força do seu braço é curto. O nosso braço é curto, a nossa justiça é falha. O nosso ânimo é falho. Amém? Toda vez que a gente vai mesmo, Sabrina, a gente arrebenta a nossa cara na parede. É sempre assim. Não vá na força do seu braço. No 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... Gente, eles influenciaram outras pessoas. A Bíblia fala assim, infamaram. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Aqui entrou a inferioridade. Então vamos lá, Eles espiaram a terra, viram que a terra existia, mas focaram na dificuldade ao invés de focar na promessa. Tudo que você alimenta, cresce, amém? Tudo que você dá atenção, ganha proporção. Ao invés deles focarem na promessa, eles focaram no desafio, na dificuldade. Sabe aquele emprego? Sabe aquela empresa que o Senhor mandou você abrir? Sabe aquela atitude que o Senhor mandou você ter? E você foca na dificuldade? E depois você não consegue fazer? Gente, a vida financeira, a vida espiritual principalmente, mas a vida financeira, ela é feita de detalhes.
Não é o grande que te derruba, é o pequeno. A minha pastora fala que ninguém desce um precipício rolando. É de degrau em degrau, tá? Cuidado. Então, aí eles focaram um desafio, aí se levanta um sem fé para falar, a gente não vai conseguir, a gente vai perecer ainda para influenciar os outros. Cuidado com quem murmura na sua vida. Não fica perto de quem chupa a sua energia, que te traz palavra de morte ao invés de trazer palavra de vida. Cuidado, a Bíblia fala assim, que a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Cuidado. E aí, aí levanta o outro lá que tinha várias dúvidas, né? Que influenciou todo mundo. E ainda fala, né? Porque eles são mais fortes do que nós. Mas quem disse que eles iam entrar pelo natural? Quem falou? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu lembro que logo que a gente foi trabalhar em Alphaville, a gente abriu uma empresa em Alphaville. E Alphaville, pra quem não sabe, é um lugar assim rico daqui de São Paulo. E nós abrimos empresa lá. Tipo, foi Deus que colocou a gente lá. Só que a gente achava que era de tanto trabalhar que a gente ia ter resultado. E, gente, no começo, empreendedor trabalha demais. Demais mesmo. E a gente trabalhava muito. Eu trabalhava 18 horas por dia, pra vocês terem ideia. A gente tem que trabalhar, amém? Só que a minha mente, a mente do Jorge, estava no tanto que a gente podia produzir. Quando, na verdade, anos depois, a gente foi viver a palavra que fala que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Porque quando a gente entendeu que não é de tanto trabalhar, e a Bíblia ela é clara nisso, mas a gente não pega essa chave. Porque uma das chaves de estratégia em finanças é você trabalhar menos e ganhar mais, para você ter ideia. Então, a Bíblia ela é muito clara nos direcionamentos que ela dá na vida financeira. E quando a gente entendeu que não era de tanto a gente trabalhar que a gente ia ter resultado, mas o tanto que a gente ia receber de Deus, não na força do nosso braço, mas na força daquele que nos enviou, as coisas não mudavam na nossa vida. Então não vá na força do seu braço, amém? Ele falava assim, eles são mais fortes do que nós. Aquele concorrente é mais forte do que eu. Aquela funcionária, ela tem mais capacidade do que eu. Aquela concorrente da vaga do emprego, ela é mais preparada do que eu. Cuidado, Deus, ele não chama capacitado, ele capacita escolhido, não é isso? Então, aí depois disso, eles falam assim, mas a terra tem gigantes e aos nossos próprios olhos são como os gafanhotos. Peraí, vamos lá? Deus não fala que fez a gente a imagem e a semelhança? Como que um homem que viu o mar se abrindo, viu um monte pegando fogo e trovão relampeando, falando, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que te tiro do Egito, que comeu maná, fala isso, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos. Como que esse homem abre a boca para falar isso? Será que a gente não tá tendo a mesma atitude dele? Peraí, o Senhor fala que nós somos feitura sua, imagem e semelhança. E uma outra pessoa vem e fala que é como se fosse um inseto. No 14, agora a gente vai pro 14, amém? No 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Olha a perturbação que entrou no arraial deles. Quanto de perturbação tem entrado no seu arraial? Quanto da sua boca tem soltado a aflição para o seu esposo? Sabia que se a gente não vigiar, o nosso esposo morre de infarte? Por conta que a gente não tem trava na nossa língua? Quanto de brecha tá entrando na nossa casa porque a gente não vigia no que a gente fala e traz pânico pro nosso lar? Eu estou falando tudo na área financeira, tá? Mas você pode aplicar na área que for. Quanto da sua boca traz coisas que não vêm de Deus? Cuidado! Eu lembro que quando a gente tinha essas dificuldades na empresa, geralmente o diabo é terrível.
E ele fazia as coisas acontecerem quinta e sexta. Por quê? Ele queria roubar o quê? O sábado e o domingo, o dia de descanso, entende? E a gente já tinha pegado, né? A gente já tinha, o Espírito Santo já tinha nos alertado. Então, quando acontecia com o Jorge tentava não falar pra mim. E quando acontecia comigo, eu não tentava levar esse problema pro Jorge. Geralmente a gente esperava até a segunda-feira de manhã. No começo foi muito difícil, porque a gente trabalhava junto e um olha pro outro e já sabe o que ele tá pensando. Marido e mulher é assim, né? O que você tem? Não sei, que a gente segurava a informação. E daqui a pouco, depois de um tempo, o Senhor começou a nos ensinar a descansar, sabe? Tipo assim, eu não vou conseguir resolver hoje, então eu resolvo segunda-feira. Porque o diabo, ele quer roubar o seu descanso. E se você não descansa, sua mente não produz. Além de ser bíblico, é científico. Entendeu? Então, gente, o pânico entrou no arraial do pessoal de Israel. Por quê? Porque um gritou em alta voz que tudo estava perdido. No 2, todos os filhos de Israel murmuraram. Lembra de ontem, antes de ontem? Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, olha, presta atenção. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Gente, pelo amor de Deus. Quanta ingratidão. Lembra da murmuração? A gente está em Números 14 agora. Lembra da murmuração? Gente, além da ingratidão, lembra que eu falei que a ingratidão é a porta que não pode ser aberta de jeito nenhum na sua vida? Gente, a ingratidão, ela é assim, sabe, um sanguessuga que vai... Eu nem sei o que é ingratidão. Que vai te comendo por dentro. Que bicho que come a gente por dentro? Isso é ingratidão. E aí eles... O que aconteceu? Eles murmuraram e entrou em ingratidão. Mas Deus me trouxe até aqui. Deus me trouxe nesse emprego para que eu perecesse. Deus me deu essa casa para morar, casa da promessa. Deus me deu essa casa para morar, por que ele não me deixou lá? Deus falou e não fez? No 14:4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E aí, o que acontece? Quando a gente está nessa situação, a gente olha para trás e a gente quer voltar a ter práticas mundanas. A gente quer voltar no tempo de queda, no tempo de escravidão. A gente quer voltar do lugar onde o Senhor nos tirou, do nosso cativeiro. Gente, olha como tudo acontece na mente. Não tinha acontecido nada para eles estarem falando assim do Senhor, para estar falando assim de tudo que o Senhor fez para eles. Mas eles estavam murmurando, porque eles sentiram medo, porque eles olharam com foco errado. Em vez de focar na promessa, no alvo, eles focaram no desafio. Olha a proporção que tomou, olha o que o medo faz. Eles queriam voltar para o cativeiro, açoitados, sem descanso. Lembra que o povo de Israel não podia descansar. Faraó falava assim, faz aí 1000 tijolos, e não dava material para eles fazerem tijolos, e batia neles porque eles não conseguiam fazer os 1000 tijolos. Será que é para esse lugar que a gente quer voltar? No 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes de indignação. Lembra que eu falei que vocês precisam ter uma santa indignação para vocês mudarem a situação? Enquanto a gente não tiver uma santa indignação, as coisas não mudam. A gente tem que se posicionar. E aí, no 7, fala assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo meio, da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais ao povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Foi necessário se levantar uma voz de autoridade no meio do caos. Foi necessário levantar um homem, uma mulher, aqui um homem, aqui uma mulher, cheia do Espírito Santo para falar, todo mundo quieto. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Se ele se agradar de nós, ele vai cumprir. O Senhor prometeu, se ele achar graça em nós, ele vai nos dar. Olha aqui o 9, como que fala. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais, porquanto como pão vamos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Não tema, porque o Senhor é contigo. Amém? Depois, mais pra frente, no 24. Porém, o meu servo Caleb, aí já é Deus falando, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, não espírito de medo, amém? E perseverou em seguir-me, e teve atitude prática em fazer o que Deus tinha mandado fazer, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Por conta disso, por conta da atitude prática de fé, ele recebeu a promessa. Amém? Gente, não se atente às passagens bíblicas, porque depois vocês podem ver de novo. Amém? Receba o que o Espírito Santo está dando, porque a hora é curta, já é 7h40. Amém? Eu tô aqui, ó, gostaria de ficar muito mais tempo, mas vocês viram que não dá, vocês viram o que aconteceu na segunda. Então, a gente está em Números 14 e 30 agora é o 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha só, por conta da desobediência, por conta da murmuração, por conta do medo, por conta de ter atenção no lugar errado, o pessoal perdeu a promessa. Só desse povo aqui, só Josué e Caleb entrou. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Olha isso, gente. Agora eu quero que vocês venham comigo. Aqui fala assim, porque os filhos que você falou, que eles seriam devorados por aquela terra, que eu falei que eu ia dar pra você, eu vou dar pra eles, pra você eu não vou mais dar. Deus falando com eles, né? Porque vocês desprezaram. Agora, vamos se colocar no lugar do Senhor? Gente, olha tudo que o Senhor fez pra eles. Tudo que Deus fez pra nós. Sabe quando você faz tudo pra uma pessoa e a pessoa duvida ainda do que você fala? Você não se sente assim injustiçada, machucada, ferida? Às vezes até assim, sabe? Como se violasse o seu caráter. Não é assim que você sente? Por que Jesus, por que Deus sentiria diferente? Se ele tem sentimento. Olha como Deus sente, sem fé é impossível agradá-lo. Amém? E como que faz para ter fé? Praticando. Põe um pé que Deus põe no chão. Aí tá finalizando. Segundo número de dias, tá no 34. 14:34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Gente, Deus é justo?
Deus é justo e ele responde em amor e responde em justiça. O que aconteceu? Eles desagradaram a Deus quando eles não acreditaram no Senhor. E por conta disso, eles foram, colheram o que plantaram, eles foram castigados. Por quê? Gente, Deus é justo, Deus é fogo consumidor, de Deus não se zomba, não se deixa escarnecer. Se coloque no lugar do Senhor. E no 38, para finalizar, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Por quê, gente? Porque Deus é justiça, ele é fiel, mas ele é justiça. Deus, ele é fiel para dar, mas ele é justo para cobrar, entendeu? Ele é justo para, sabe, também querer uma resposta prática da gente. É claro que o medo vai martelar a cabeça de vocês, mas você não pode deixar fazer ninho. Não pode, tem que guerrear contra. Manas, se eu falo pra vocês, eu era avarenta, eu tinha medo, eu não tenho vergonha de falar porque o Senhor me libertou. Eu tinha medo de faltar as coisas na minha casa. Pra vocês terem ideia, eu comprei quando eu casei um tempero de noz moscada. Quanto custa o noz moscada? R$3? Eu fiquei 10 anos sem usar esse tempero, porque eu tinha medo de acabar. Quando eu fui ver, o tempero estava estragado. Olha o tanto de medo que eu tinha. Isso é avareza. O Senhor me libertou, Ele pode fazer isso na sua vida. Só que como que com esse medo eu ia conseguir prosperar? Não conseguiria nunca. Por quê, gente? Porque Deus é justo para cobrar o que Ele nos ensina. E hoje não existe mais tempo de ignorância na nossa vida, muito pelo contrário, a luz está entrando como se fosse um raio de sol na nossa vida financeira, amém? Traz para fora o que está escondido, abre a gaveta, abre a porta, que o Senhor venha entrar com uma justiça que brilha mais que o sol sobre a nossa vida financeira, que os cantos escuros possam ser clareados pela glória de Deus. Chama a vontade de Deus na sua vida, a opinião de Deus. Cantarai. Quanto de medo você tem guardado dentro de você? Quanto? Vigia, amém? E como nós conseguimos então ter um nível de fé e de coragem práticos? Praticando. Eu vou contar um testemunho para vocês, eu não posso demorar, Jesus, me ajuda. Gente, eu não tinha dinheiro, tá? Eu sustentava eu e minha mãe há sei lá quantos anos atrás, eu tinha 15 anos, tenho 38, vocês fazem a conta aí. E eu ganhava, gente, R$100. E eu lembro que o shampoo que a gente usava era R$10. A gente usava aquele shampoo o mês inteiro, eu e ela. E aí o meu dízimo era R$10. Eu não lembro o que aconteceu, eu sempre fui muito controlada, mas deve ter tido algum imprevisto. E eu não tinha dinheiro para comprar o shampoo. E o que eu fiz, gente? Eu lembro que eu tinha que abrir a porta. Assim, eu trabalhei numa funerária. Então eu tava abrindo a porta da funerária, foi na época que eu não pegava sol. E aí, gente, aquilo no meu interior, eu falava assim, né? Uma voz falava assim pra mim. Eu lembro que eu ouvi essa voz: você não vai ter dinheiro pra comprar shampoo. Isso significa que você vai ficar 30 dias sem lavar a cabeça. E eu falei assim, que eu fique 30 dias sem lavar a cabeça. Porque se o Deus que eu sirvo não for o suficiente pra me dar R$10 pra eu comprar o meu shampoo, que fé que eu tenho? Eu vou dar o dízimo. E eu dei o dízimo. E aí quando eu levantei assim a porta, dei o dízimo. Quando eu levantei assim a porta, eu tava pra levantar a porta da funerária e eu não achava a chave na minha bolsa. Quando eu fui pegar a chave, tinha R$10 lá. Era impossível eu ter R$10. Era como se hoje fosse assim, tipo, sei lá quanto, R$1.000 escondido na sua bolsa, sabe? Pra mim era muito dinheiro. E aí eu peguei aquilo e comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo falou pra mim: eu te dei, porque você me honrou. A gente tem fé praticando, amém? É praticando. Faça a prova com Deus, porque se Ele falou, Ele vai te respaldar. Amém? É voz do inferno essa voz que vem na nossa cabeça, né? É o diabo falando na nossa cabeça. Você está perdendo terra prometida
porque você se acovarda, você tem uma montanha para conquistar, mas porque tem que subir a montanha, ó o foco errado, porque tem que subir a montanha, o que faz? O que a gente faz? Não vou subir não vou subir, deixa pra lá essa montanha, não quero mais. Devemos ter postura de filhas corajosas, amém? Maduras. Né? Tem manas que às vezes falam assim pra mim no Instagram, eu não tenho dinheiro, eu tô com uma vida difícil, e aí eu falo assim pra elas, mas espera, por que você não faz renda extra? Não dá tempo, eu não sei, eu tenho medo. Eu falei assim, calma, e se faltasse leite pro seu filho, comida pro seu filho, o que você ia fazer? Eu ia fazer tudo, eu ia fazer faxina, eu ia, né, não preciso nem falar o que ia fazer, porque você já sabe o que a pessoa é capaz de fazer. E eu falo assim, escuta, por que você não faz isso agora? Vai esperar faltar? Por que a gente tem que chegar no fundo do poço para reagir? Por quê? Não é assim, amém? A gente tem que dar o passo, a gente tem que ser ligeira. A Bíblia fala assim, seja mansa como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Não é isso que a Bíblia fala? A gente tem que avançar. A gente tem que estar na frente do nosso inimigo. A gente tem que tomar estratégia e pulso, poder, autoridade do Senhor. Haja antes de necessitar de verdade. Esteja à frente. Seja corajosa para estar à frente. O Senhor te chamou para você ser corajosa. Ele já colocou escudo e espada na sua mão, te colocou como coroa. Te chamou de filha, te pôs filha. Amém? O Senhor não te chama por cauda, mas por cabeça. Depois, vai ler Deuteronômio 28. A bênção do Senhor nos alcança quando a gente se posiciona. É isso que a Bíblia fala. A gente vive num mundo caído, onde o certo é errado e o errado tá na moda. Sangue de Jesus tem poder. A gente não vai ouvir essas vozes. Voz da economia, voz da política. Não, a gente representa o céu. O Senhor é a nossa bandeira, amém? Para sermos diferentes, precisamos agir diferente. Precisamos nos posicionar diferente, fazer coisas que as outras pessoas não fazem. Para ter resultados diferentes, precisa agir da forma diferente. A renovação de mente. Para a gente vencer, a gente tem que ter uma mente de governo, amém? Aquilo que a gente ignora nunca mais vai voltar na nossa vida. A gente tem que dar atenção para o que a gente quer viver. Por energia. Não abra mão do que é teu, por herança, em nome de Jesus. Eu tô aqui, gente, para mostrar para vocês. Eu tô aqui pra gente ir mais fundo, amém? Desde que o Senhor renove a sua mente no poder da palavra. Para você conquistar, você tem que ter uma mente de governo. Se você tiver uma mente de gafanhoto, você não consegue. É mente de governo. Hashtag eu tenho uma mente de governo, amém? Amém? Senhor, general dos exércitos, vencedor invicto, poderoso em todas as batalhas. É esse Deus que te chama. Amém? Você não tem uma visão de escravo, você tem uma visão de filha. Você tem uma visão de governo. O que é o governo? O rei, ele tem os seus súditos, ele tem o seu governo. E se você é filha, você tem que ter essa mente de autoridade, não uma mente de escrava. Escrava a gente se torna quando a gente se endivida. A Bíblia fala que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha só, é esse tipo de coisa, de conteúdo que eu vou dar para vocês no De Grana em Grana no dia 13/5. Se você quiser ir mais a fundo, reserva essa data, gente. É fora do clamor, mas vale a pena, tá? Vale a pena, porque vocês vão ir profundo. Vocês vão conhecer na Bíblia as práticas que, meu Jesus do céu, como que eu tô fazendo isso? Você vai... Por que eu não aprendi isso antes? É mente de governo que você tem que ter, porque você é filha de rei. Coragem para honrar o que fala, para fazer o que precisa, amém? Existe um segredo para você ser abençoada. Você precisa ser abençoadora. É melhor ser abençoadora do que ser só abençoada. Seja forte e corajosa o suficiente para levar essa coroa na sua cabeça, que o Senhor já te colocou. Existe o peso de glória na nossa cabeça, amém?
Que o fardo de Cristo é mais leve do que a gente acha que pode ser. Ele é muito mais leve, porque a gente não leva sozinhos. Amém? Tenha uma mente de governo, chame a responsabilidade para você. Não a responsabilidade que é do outro, a que é tua. Aqui é tua, você não tem que tomar o lugar de ninguém, principalmente do seu marido. Principalmente na área financeira. Mas você tem que ter essa mente, amém? Ele já te deu. Falta você pegar. Em nome de Jesus, toma posse. Toma posse. Seja forte e corajosa. Repita isso comigo. Eu falo pra Zoe, quando ela tá com medo, quando ela tá chorando, eu falo, seja forte e corajosa, Zoe. Seja forte e corajosa. Amém? Toma posse disso. Em Salmos 37:4, fala assim, deleita-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu quero te falar uma coisa hoje, mana. O Senhor ainda realiza sonhos. Ele ainda realiza sonhos. Amém? Eu nunca vou me esquecer dessa frase que o Espírito Santo me falou. Ele ainda realiza sonhos. Amém? A gente precisa de coragem, até para ter vitória, até para viver os nossos sonhos. E eu quero que você saia daqui hoje, não empoderada, mas no poder do Espírito Santo, amém? Eu quero que você saia hoje revestida do Espírito Santo. Que no nome de Jesus, o Senhor possa te dar vestidos de força. Sabe o que a mulher de Provérbios 31 quer dizer? Isso aqui vai ser dado no dia 13, tá? Porque eu tanto na mentoria, as alunas da mentoria, quanto as alunas do De Grana em Grana, elas sabem como funciona o capítulo de Provérbios 31. E pega isso que eu vou te falar. Só uma coisa. Sabe o que significa a tradução de virtuosa na linguagem original? A mulher que tem a força de um exército. Você é a mulher que tem a força de um exército. Toma posse desse vestido de força. Toma posse desse vestido de coragem que o Senhor já te deu, em nome de Jesus, amém? Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Gente, acredita que já é quase 8 horas? Amanhã a gente vai estar aqui de novo. E a gente vai dar mais um passo. Amanhã vai ser um degrau mais fundo. 7 horas da manhã a gente vai estar no clamor. E hoje a gente vai... Hoje não, amanhã à noite a gente vai trazer a palavra de amanhã, do tema de amanhã. Comentem nessa live, tá? Gente, eu quero saber o que Deus tá falando aí. Marca as pessoas, porque a gente foi levantada para ajudar as pessoas, para tirar as pessoas desse cativeiro financeiro. Me ajuda a fazer isso. É o meu chamado, eu quero alcançar mais vidas. Eu preciso alcançar mais, porque tem muitos cristãos perecendo, tem muitas famílias perecendo. E eu realmente eu sinto tristeza quando eu vejo, porque eu sei o que é isso, eu vivi isso. Amém? Você tem a força de um exército. Você tem a força de um exército, porque a Bíblia fala que você tem. Provérbios 31. E eu vou destrinchar Provérbios 31 no De Grana em Grana, Express, no ao vivo para vocês. Aqui não dá tempo. Aqui não dá tempo. É quase 1 hora, para vocês terem ideia. Com várias práticas que ela nos ensina, né? Que a Bíblia nos ensina. Amém? Em nome de Jesus. Tem várias hashtags hoje, né? Eu sou a mulher que tem a força de um exército. Gente, no nome de Jesus. Amém? Levante e anda. Toma posse. O Senhor não te acusa. O Senhor não te acusa. Ele te corrige. Amém? E hoje Ele te dá uma segunda chance. Porque hoje os seus olhos se abriram. No partir do pão, do revelar da palavra, os seus olhos se abrem. Você enxerga Deus. Por que você estava com tanto problema financeiro? Por quê? Porque Deus estava tentando falar com você o tempo todo. Só que você não conseguiu ouvir. Hoje você entende. Hoje você compreende. Amém? Glória a Deus. Enquanto tiver tempo aqui, eu vou ficar uns minutinhos aqui para falar com vocês. Não deixem de comentar a live. Tira o print para marcar. Eu quero repostar vocês, honrar vocês. Amém?
estarem aqui comendo da palavra. Gente, isso não é para todo mundo, né? As pessoas que estão aqui, elas foram separadas por Deus, eu acredito nisso. Amém? Glória a Deus. A gente perde a nossa promessa porque a gente tem medo de avançar. A gente perde a nossa promessa, a gente deixa de subir na montanha porque a gente tem o foco errado. Seja forte e corajosa para acreditar naquilo que o Senhor te deu. Eu tenho a força de um exército. Amém? Hashtag, eu tenho a força de um exército. A hashtag, vamos por essa principal? Eu tenho a força de um exército. Aí você põe Provérbios 31. Amém? Glória a Deus. Manas, um beijo pra vocês. Até 7 horas da manhã. Põe o relógio pra despertar, amor. Amém? Põe o relógio pra despertar. Não perde, não. Porque o Senhor tem mais pra nos dar. Ainda não acabou. Tem mais. Desse rio tem muito mais. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso. Que o Senhor venha nos abençoar com essa palavra que nos invade, com essa palavra que nos exorta, mas que estanca a sangria que a gente tinha. Porque Ele fez a ferida, mas Ele mesmo liga. Amém? Um beijo, Senhor. Ele quer te ver prosperar. Ele te ama. Ele te ama. Glória a Deus. Até mais.